Olá, sejam bem-vindos ao capítulo 5, Monitoramento de Serviços de Nuvem no Azure. Nessa aula eu vou falar um pouco para vocês sobre o Azure Advisor, o Azure Service Health e o Azure Monitor. Bom, a gente já falou bastante nas últimas aulas sobre vários aspectos de segurança em cloud de uma maneira geral. Inclusive um aspecto muito importante que é a parte de responsabilidade compartilhada e como a Microsoft ela vem trazendo para a gente essa abordagem de segurança da informação em ambientes de cloud computing de uma maneira mais comunitária, tanto vendo a nossa parte quanto vendo a parte dela também. Então a gente meio que cria essa conexão, a gente cria esse acordo, né, em bilateral, vamos dizer assim, entre cloud provider e nós que somos usuários da plataforma dela. Para isso, a Microsoft ela vem investindo cada vez mais em vários outros serviços para melhorar essa experiência e até mesmo passar para a gente, para nós que somos usuários, uma visão mais fluida das boas práticas que ela vem implementando em outros clientes, em outros projetos e por aí vai. Visando isso, a Microsoft criou um serviço chamado Azure Advisor. Ele é um serviço novo, entre aspas, tem um pouco mais de um ano, quase dois, no Azure. E ele tem o intuito de ajudar, de ser o nosso Trust Advisor mesmo, ser o nosso conselheiro e ajudar nossa tomada de decisão em ambientes na nuvem, né? Ele vai analisar os recursos que estão implantados dentro da sua assinatura ou de múltiplas assinaturas e fazer algumas recomendações com base nessas melhores práticas a qual a Microsoft já vem implementando em diferentes cenários e diferentes clientes. Então ela traz, por exemplo, ali para a gente um cenário de custo, segurança, confiabilidade, excelência operacional e desempenho. Bom, como que o Azure Advisor ele vai funcionar? A Microsoft ela vai analisar uma configuração de determinado recurso, depois que você faz o deploy ali, ela vai ver essa configuração, baseado nessa telemetria de uso também, e em seguida ela vai recomendar algumas soluções que podem nos ajudar a melhorar a eficácia, o desempenho, a confiabilidade, etc. Basicamente o que ela vai fazer, ela vai ler o nosso recurso, ela vai entender sobre o uso e muitas das vezes ela vai fazer algumas considerações e até mesmo pontuações no que diz respeito ao recurso. Por exemplo, se ele seguiu as práticas, as melhores práticas de segurança da informação ou se esse recurso ele está subutilizado. Se você, por exemplo, fez um deploy de uma máquina muito maior ou até mesmo bem menor do que realmente você necessitava e toda hora, por exemplo, essa máquina está batendo em 100% ou essa máquina só é utilizada 10%, então você está, entre aspas, jogando dinheiro fora. Dessa forma, a Microsoft ela tende a trazer essa conscientização e nos ajudando ainda mais a utilizar a inteligência da nuvem para o nosso negócio. Então o Azure Advisor vai me entregar essa experiência, essas métricas aí baseadas em desempenho, segurança, custo, excelência operacional e confiabilidade também, né? Sem mais delongas, bora lá no portal para mostrar para vocês como que funciona o Azure Advisor, o que a gente pode esperar dele e algumas funçõezinhas bem legais que elas podem ser bem úteis no seu ambiente no dia a dia das suas atividades. Vamos lá! Sem mais delongas, estamos aqui no portal do Azure para a gente poder fazer essa demo aqui do Azure Advisor. Bom, se a gente clicar aqui no Search, a gente só digitar aqui Advisor e a Microsoft já mostra para a gente o Azure Advisor. O Azure Advisor, pessoal, é esse serviço aqui. Ele já está me dando várias informações a respeito do meu ambiente, vários insights aqui, baseado em custos, segurança, confiabilidade, excelência operacional e performance. A Microsoft também tem um servicinho chamado Advisor Score. É uma nova forma de aplicar um score, de aplicar uma pontuação virtual para a saúde do seu ambiente e para o uso dos seus recursos, mas de uma maneira mais generalista, né? Não de uma maneira tão focada igual o Microsoft Azure Security Center, por exemplo, faz, né? Aqui na parte de custo, por exemplo, eu não tenho nenhuma recomendação, mas a gente vai ver aqui as recomendações baseadas no custo. Geralmente, a recomendação a respeito de recursos que você poderia fazer um downscale dele, porque você está pagando a mais e não teria necessidade, por exemplo, de ter esse recurso, dessa máquina virtual desse tamanho e etc. A parte de segurança, ela é totalmente integrada com o Azure Security Center. Então, grande parte, na verdade, todos os alertas ou todas as métricas de segurança que a gente vê aqui, a gente consegue ver também lá na Blade do Security Center, né? Essa parte de confiabilidade aqui é bem legal, ela é bem focada nas boas práticas. A Microsoft ela vai, por exemplo, te dar algumas métricas como se você tem duas VMs rodando um workload parecido, ou então está na mesma região, no mesmo resource group, e meio que o Azure vai entender que são duas VMs que rodam um workload parecido, tipo uma redundância, o porquê que esse workload, por exemplo, não está dentro de uma Availability
Set. Então a Microsoft traz, por exemplo, a importância do uso do Availability Set. Ela vai trazer também algumas recomendações, por exemplo, se você tiver uma máquina virtual e não tiver habilitado a proteção contra a deleção dessa máquina virtual. Por que não está habilitado lá, por exemplo, você não tem um Resource Lock, coisa que a gente vai ver lá no próximo módulo, mas ela já traz vários insights, várias informações baseadas nas boas práticas que a gente já pode aplicar no nosso ambiente. Outras recomendações, como por exemplo, habilitar o Soft Delete na Storage Account, habilitar o Soft Delete no File Share e etc. Né? Em excelência operacional aqui, a Microsoft ela vai dar algumas recomendações bem baseadas no Azure Policy, baseado em algumas políticas do ambiente lá que a gente vai ver na próxima aula. Então ela vai trazer essas recomendações e falar, olha, esse determinado recurso, ele não está muito alinhado com a sua política e é bem focado realmente no que diz respeito a deployment Best Practice ou Management Best Practice, as boas práticas de deployment, as boas práticas de gerenciamento, tá? Performance é bem voltado ali para o Azure Monitor, ela vai pegar ali a lista das suas máquinas virtuais e vai analisar esses ponteiros, essas informações do Azure Monitor no que diz respeito à performance e todas as recomendações aqui. Aqui eu só tenho recomendações de segurança por enquanto, ele não tem recomendação nenhuma no meu ambiente, até porque não é um ambiente muito grande, ele não vai ter nenhuma recomendação de custo e etc. Então ele vai ser de fato uma central onde a Microsoft vai disponibilizar através de dashboards uma série de métricas e uma série de informações a respeito do seu ambiente e ela vai sempre tentar trazer as boas práticas dela para a aplicação no seu ambiente. Não somente em segurança, mas também em custo, em excelência operacional e etc. Esse é o Azure Advisory. Vamos lá então falar sobre um outro componente muito importante. Vamos voltar para a apresentação que eu preciso falar realmente sobre o Azure Service Health. Bora lá. Legal, nós vimos então o Azure Advisor, que é uma mão na roda que a Microsoft ela consegue, baseado nessa telemetria aí, nos ajudar. Mas é o seguinte, vocês lembram lá da responsabilidade compartilhada, do Responsibility Matrix, né, dessa matriz, ao qual a Microsoft ela tem uma série de deveres, ao qual ela tem que realmente nos trazer uma nuvem segura, ela tem que se preocupar com todas as questões de compliance do ambiente, segurança física e etc. Mas, Gustavo, como que eu faço então para saber se um recurso no Azure, ele está com problemas? Se a Microsoft ela tem um problema físico, ou se uma determinada região, ou um determinado data center, ele tem um problema pontual, e a Microsoft ela vai precisar fazer alguma manutenção, ou de uma certa forma ela vai precisar parar o seu serviço, ela vai te avisar que tem uma manutenção programada, ou realmente uma outage, né, que a gente fala, que é realmente uma região saiu do ar por um incidente, né, ou explodiu alguma coisa, ou deu problema na refrigeração e queimou uma série de servidores. Isso pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer. A Microsoft, então, ela trouxe para o Azure um serviço chamado Azure Service Health. Esse serviço ele vai avaliar o impacto de problemas dos serviços do Azure, em uma região do Azure de uma maneira geral, com algumas atualizações, orientações, notificações e vai te alertar caso um determinado serviço que você está rodando no Azure ele vai parar de funcionar ou a Microsoft vai precisar fazer as famigeradas, as famosas manutenções programadas. Como que faz? A Microsoft, como é que ela estabelece essa comunicação? Ela me avisa, eu posso me preparar para uma manutenção programada, eu aviso o meu time de TI, eu aviso meus clientes que essa manutenção programada ela pode surtir algum efeito, eu entro com uma estratégia de contingência? Sem dúvida, são perguntas que você deve realmente fazer para o seu time, levantar essa bandeira aí, e utilizar o Azure Service Health para sempre monitorar o status do seu ambiente. Lembre-se da responsabilidade compartilhada. Ao mesmo tempo que a Microsoft ela provê uma série de mecanismos de monitoramento de recursos, ela também ela estabelece essa comunicação clara e objetiva com o cliente para que ela fale sobre o status, a saúde do data center, das regiões e de todos os serviços que ela está ofertando no Azure. É dessa forma em que ela estabelece esse canal de comunicação com os clientes. Sendo assim, a gente tem o Azure Status, né, o status. O Azure Status ele informa sobre interrupções de serviço no Azure, na página status do Azure. Então, caso um serviço foi interrompido, por exemplo, a gente teve casos esse ano de 2021 do Azure DevOps sofrer algumas interrupções, a gente teve problema no serviço de Key Vault também, sofreram algumas interrupções, e foi lá
nessa página que eu consegui realmente me ater, que eu consegui pegar essa informação e trazer para minha equipe do tipo, gente, estamos com um problema na região tal, nós temos um Key Vault lá, ou nós temos, sei lá, um Azure DevOps, uma subscription lá, e está afetando nossos pipelines, vai afetar nossos pipelines, etc. Então, até mesmo outros recursos, virtual machines, é muito comum você vê, por exemplo, um procedimento de atualização de host ou um outro procedimento mais agressivo aparecer ali e a Microsoft falar, olha, pode ser que no intervalo de tempo XYZ esse recurso ele pode ficar indisponível e está tudo previsto dentro do SLA que já é acordado, já é combinado por contrato, né? A gente tem o Service Health, que é a integridade do serviço, né? A Microsoft ela vai exibir ali para você ali uma visualização bem personalizada desses serviços e das regiões do Azure que você está utilizando. Ele vai aparecer até como um mapa mundi, então as regiões onde você tem serviço e se esses serviços estão afetados, estão atualmente sendo afetados por esse outage, por essa indisponibilidade. Então aparece ali também, você clica e você vai ser direcionado para tipo um checkbox, tipo um combo box informativo, ao qual a Microsoft vai trazer mais detalhes sobre essa indisponibilidade. E o Resource Health? O Resource Health ele vai fornecer informações sobre a integridade dos seus recursos de maneira isolada. Por exemplo, uma máquina virtual específica ou uma instância de Azure SQL específica. E caso essa máquina virtual ou essa instância de SQL ela tenha um funcionamento inesperado ou esteja realmente ali com um certo problema, alguma issue que você tem que resolver nessa instância específica, a Microsoft ela vai fornecer para você ali informações sobre isso. Então, muitas das vezes as máquinas da gente elas já vêm, por exemplo, apresentando alguns erros, elas já podem apresentar algumas falhas de funcionamento, aos quais a gente só precisa acompanhar realmente e entender. Ou até mesmo pode acontecer, igual aconteceu comigo recentemente, de ser um problema físico. Então, por exemplo, aconteceu comigo recentemente algumas máquinas virtuais que eu tinha no Azure, em uma determinada região, se eu não me engano foi East US, o hosting que essas máquinas virtuais estavam funcionando, o storage estava com problema nos discos, e isso ia afetar um dos meus discos. A Microsoft ela precisava, de uma certa forma, resolver esse problema, e afetar a contingência dos meus discos. E aí, automaticamente, eu tirei um snapshot, migrei essa VM de host, a gente pode fazer um redeploy, migrar ela de host, ou até mesmo eu tirei ela, nesse caso, eu tirei ela da região e coloquei numa outra região. Antes do pior acontecer, antes do serviço ficar parado. Vamos lá para o portal para a gente conferir, é um dashboard muito simples, é uma demonstração bem rapidinha e é muito importante com que nós saibamos como utilizar essa ferramenta, até mesmo dar anuência para o nosso time de cloud interno sobre como proceder diante de algumas possíveis falhas ou alguns alertas. Vamos lá! Muito bom, para a gente poder então acessar o Service Health, vamos clicar aqui na barra de pesquisa e vamos digitar Service Health. E vamos clicar aqui em Service Health. É um dashboard muito simples, é um serviço muito simples, mas ele é muito eficaz. Aqui a gente tem, por exemplo, em Service Issues, alguma issue, né, algum problema em que a Microsoft ela pode estar passando em um determinado ambiente, ok? Aqui eu selecionei uma subscription de todas as regiões que eu tenho recurso nessa subscription, você pode selecionar outras, etc. Inclusive você pode até adicionar um alerta caso aconteça algum problema com essa subscription, né? Um service issue, por exemplo, ou uma manutenção programada, ou health advisors, alguma coisa. Eu seleciono aqui um action group, eu também crio essa regra e desse action group que eu defino se a comunicação vai ser por SMS, e-mail e etc. Bem legalzinho. Vamos voltar aqui para o Service Health. A parte de Planned Maintenance aqui é quando a Microsoft tiver uma manutenção planejada em um data center e que afetará o seu serviço ao qual você contratou. Pode ser uma VM, uma instância de SQL, etc. O Health Advisories aqui é o Health History, todo o histórico de saúde desse ambiente, né? Quantas vezes ele passou por uma manutenção, quantas vezes eu tive problemas ali num determinado escopo ali físico de um data center ou dentro de um determinado escopo de atuação da Microsoft ali. E o Security Advisories aqui também é a respeito de uma brecha de segurança, uma vulnerabilidade que afetou um determinado data center e uma determinada região. O Health History aqui vai ser todo o histórico. E o Resource Health aqui também é a parte de saúde de um recurso específico, ok? De uma máquina virtual específica. Tanto é que a gente pode vir aqui, selecionar a subscription, a gente seleciona o recurso que a gente quer, por exemplo, VPN, SQL, máquina virtual, e ele vai trazer
o health, né, a saúde desse determinado recurso. Aqui, ó, saúde tá ok, tá tudo certinho, cara. Dentro do data center lá tá massa, não precisa se preocupar que não vai ter problema nenhum. Se tivesse um problema, talvez estaria aqui um triângulo amarelo de warning ou alguma consideração em vermelho que a VM tivesse com problema e a Microsoft já teria, de uma certa forma, entrado em contato contigo. Assim, você também pode criar um alerta de Resource Health. Se você quiser ficar sabendo se aconteceu alguma coisa em uma região está estável, etc., você também cria o alerta aqui e funciona da mesma forma lá, através dos Action Groups. Beleza? E aqui essa parte de alerta. Quantos alertas já tiveram, todo o histórico de alerta aqui, ao qual você já recebeu algum e-mail, foi notificado e etc. Isso serve como prova, como proteção para ambas as partes, tanto para o seu lado quanto para o lado da Microsoft. Isso vai servir bastante como prova de que a Microsoft entrou em contato e você também realmente recebeu essa notificação a respeito do seu ambiente. Tudo bem? Beleza, esse é o Service Health, ele é bem simplinho mesmo, é um serviço super simples, mas ele é muito importante porque aqui a gente consegue ficar conectado e receber todos os insights, todas as recomendações, todos os alertas em relação ao ambiente físico dos data centers e regiões que vão afetar lá o nosso ambiente no Azure, beleza? Vamos voltar lá então para a apresentação que eu vou falar agora talvez da estrela da festa desse capítulo, que é o Azure Monitor. Vamos lá. Muito bom, então a gente já viu aqui o Azure Advisor, bem legal, nosso consultor, nosso Trust Advisor. Nós vimos aqui o Azure Service Health, mas Magela, para o meu ambiente interno, como é que funciona? Eu quero monitorar o meu ambiente, eu quero monitorar minhas VMs, eu quero monitorar meu Key Vault, eu quero monitorar meu SQL Server, eu quero monitorar tudo que eu tenho dentro do Azure. Como que eu faço para estabelecer essa estratégia de monitoramento centralizado? Bom, a Microsoft ela tem um serviço que chama Azure Monitor, e esse serviço de Azure Monitor ele é muito importante para o cenário de Cloud Security e Cloud Management da maneira geral. Com o uso do Azure Monitor, a gente pode monitorar de maneira centralizada todos os recursos, serviços que a gente tem em uma determinada assinatura e até mesmo ambientes fora do Azure. É bem possível com que você consiga monitorar suas máquinas virtuais em ambientes on-premise e até mesmo ambiente em outro cloud provider. A Microsoft criou o Azure Monitor com o intuito de maximizar essa disponibilidade e desempenho dos aplicativos e serviços. Por que maximizar essa disponibilidade? Porque a partir do momento que a gente está coletando, analisando e agindo sobre a telemetria daquilo ali e entendendo o uso, a gente consegue de várias maneiras impedir algum determinado incidente, sendo ele de segurança da informação ou até mesmo a interrupção de serviço, entender melhor o uso dos meus recursos e usar a mecânica da cloud, a parte de orquestração. O principal fator com que faz com que a Cloud Computing seja um modelo computacional agressivo e muito bem utilizado, que é a elasticidade. É um modelo computacional super flexível. Então a gente sai um pouco dessa mecânica e dessa lógica que a gente tem de sempre muito recurso, servidores com trocentos gigas de RAM e de processamento, para ir para uma mecânica mais justa, você usar somente no período que é necessário. E o Azure Monitor vai te ajudar a entender o uso desses recursos também, através do monitoramento. Quanto mais informação que eu pego de um determinado ambiente, mais eu entendo como esse ambiente funciona. É o ponto central desse módulo de monitoramento, porque o monitoramento em si, assim como o backup e outras adjacências e outras áreas periféricas da segurança da informação, eles são muito importantes, porque é o seguinte, se você não vê alguma coisa acontecendo, não tem chance nem da gente reagir ou tomar alguma outra decisão para que a gente possa mitigar ou até mesmo diminuir o impacto disso no negócio. Essa que é a importância do Azure Monitor, essa que é a importância de ter uma estratégia de monitoramento centralizado na nuvem. Entendeu? Por isso que é muito importante monitorar todos os recursos e centralizar isso em um único repositório. Dessa forma, a gente tem ações de automação que a gente pode facilmente configurar o nosso ambiente para que tome algumas decisões na nossa ausência, caso a gente não consiga ver um determinado evento, ele toma algum tipo de decisão. Dashboards personalizados, a gente pode trabalhar muito com essa abordagem de ter times tomando conta de monitoramentos de serviços distintos, o time de monitoramento de networking, o time de monitoramento de VMs e a parte de banco e etc.
Application Insights, pegar monitoramento, pegar logs das nossas aplicações através do Application Insights e entender uma série de questões que permeiam o uso da aplicação, sessões, a parte de requisições, quantos usuários, como que a minha aplicação está funcionando, se ela está funcionando realmente da maneira que devia, se ela está subutilizando, por exemplo, um Service Plan, ou se ela está superutilizando esse Service Plan e aí sim eu tenho que usar essa questão de escala, ou se ela começa a superutilizar demais ao ponto de eu ter que escalar muito, isso ficar muito caro, é através do monitoramento que a gente pega. O monitoramento é o coração, é onde a gente vai responder uma série de perguntas que a área de negócio faz para nós em termos de investimento. Por que a gente investe tanto em cloud? Por que está ficando caro o Azure? Por que o nosso ambiente ele gasta tanto recurso? É através do monitoramento que a gente vai justificar, falar, olha, gasta tanto recurso porque a gente tem uma aplicação que tinha 5.000 usuários, agora a gente tem 50.000 usuários. Então aqui os monitoramentos, está aqui os logs, está aqui o log, os logs de atividade, o log de sessão, os logs das aplicações, e dessa forma você consegue planejar melhor um ambiente mais seguro, um ambiente escalável e um ambiente cada vez mais alinhado com a necessidade do seu negócio. Por final, esses alertas inteligentes. A gente pode também configurar o Azure Monitor, lá tem uma parte de Action Groups, para que caso aconteça algum incidente, ou caso aconteça alguma falha, ou caso eu tenha algum alerta muito importante, ele me envia um SMS, envia um e-mail, ou faça alguma outra ação no nosso ambiente, por exemplo, uma trigger e etc. Sem mais delongas, que eu já sei que vocês já estão esperando aí, vamos lá para o portal para poder mostrar para vocês a criação do Azure Monitor e como que a gente faz lá os primeiros passos de criação do Azure Monitor, a parte do Log Analytics, como que a gente faz para poder utilizar um Log Analytics centralizadinho também. Vou deixar isso tudo bem claro lá no bom e velho portal, né? Vamos lá. Pois bem, Azure Monitor, como é que a gente cria então aqui, como é que a gente trabalha, inicia a nossa estratégia com o Azure Monitor? Se você clicar aqui em cima, por exemplo, na barra de pesquisa, digitar Monitor, nessa barra de pesquisa ela é maravilhosa, ela está sempre ajudando a gente. Você pode clicar aqui e ele vai abrir essa tela do Azure Monitor, ou até que mesmo no seu canto esquerdo aqui também já tem essa opção. O Azure Monitor, pessoal, ele é um serviço que ele busca centralizar todos os insights de todo tipo de recurso que você tiver. Então é muito interessante e importante com que nós configuramos o nosso ambiente para alimentar o Azure Monitor de uma certa forma, para que ele possa receber todos os dados, logs de monitoramento, etc., de um determinado recurso no nosso ambiente. Sem isso, ele vai ficar de pés e mãos atadas, ele não vai conseguir ser muito útil. Vamos lá. Aqui a gente tem esse overview. O overview é bem legal, a gente tem alguns tutoriais aqui e demos de como que a gente pode capturar essas informações. Quanto mais granular, melhor. Eu sugiro com que vocês depois dêem uma olhada nessas documentações aqui, que elas são bem bacanas. A parte de métricas aqui, são algumas métricas que a gente já pode buscar dos nossos recursos. Aqui a gente seleciona, por exemplo, o escopo ou a subscription toda, ou um determinado grupo de recurso, ou um determinado recurso específico, e aí a gente busca log, por exemplo, desse determinado recurso. Então eu posso aplicar aqui para uma máquina virtual e buscar o log dessa máquina virtual. Aqui os logs. O Azure Monitor, ele depende do Log Analytics. Sendo assim, é muito importante com que criemos um Log Analytics para o Azure Monitor e esse Log Analytics seja conectado no Azure Monitor para que a gente possa ler então as informações dos recursos. Lembrem-se que o recurso ele vai enviar essas informações para o Log Analytics. O Monitor vai pegar essas informações, vai ler essas informações do Log Analytics. Essa é a estratégia de centralização, né, desses logs, etc. Que é a parte de workbooks, que é uma série de templates que a gente pode rodar e criar até mesmo de maneira custômica no nosso ambiente, com uma série de métricas: performance, CPU, memória, disco, sessão para aplicação, IOPS para database e uma série de opções. Aqui a gente tem 22 aqui public templates, a gente pode também criar os nossos próprios templates para que a gente possa identificar anomalias, por exemplo, problemas numa conexão VPN, problema na conexão com uma VM, etc. Aqui são os insights. Application Insights, a gente não tem nenhuma aplicação, mas aqui a gente poderia criar e atrelar esse Application Insight à nossa aplicação web, por exemplo. Virtual Machines, nossas máquinas virtuais, não aparecem aqui porque elas não estão cobertas, né? Está aqui como Not Monitored, então eu tenho que vir aqui e dar um Enable nessas máquinas virtuais para que elas possam ser
monitoradas pelo monitor. Lembrando que está até sem workspace aqui, né? Se eu clicar em Enable aqui, ele vai falar, bom, você precisa também de um Log Analytics Workspace. Ele até está falando aqui para mim, cara, você quer usar o Workspace que é default? Você quer usar até aquele outro que eu criei para o Sentinel? Qual Workspace que você vai optar por utilizar? Eu posso até mesmo criar um Workspace antes. Antes de até aprofundar nessa parte aqui, deixa eu só voltar aqui para o nosso grupo de recursos e aí eu posso criar um outro Workspace. Só que nesse caso, eu vou fazer diferente. Eu vou utilizar o mesmo Workspace que eu estou usando para o Sentinel. Por quê? Querendo ou não, o Sentinel ele vai buscar muita informação de monitoramento, de logs, etc. Então eu posso usar o mesmo Log Analytics, não tem problema nenhum. É até o caso aqui que eu vou usar, tá? Vou clicar aqui em Monitor, vou clicar em máquinas virtuais aqui em Virtual Machines, vou vir aqui em Not Monitored, que não está monitorada, vou clicar em Enable e aí ele vai falar, cara, beleza, para o Azure Monitor funcionar, eu preciso de estar com essa informação, levar essa informação para algum lugar. Qual que é o Log Analytics Workspace que você vai querer utilizar? Vamos criar um novo ou vamos usar um existente? Eu vou clicar aqui em usar o existente. Quando eu clicar em Enable, ele já vai conectar na minha máquina virtual, já vai meio que instalar o agente lá, fazer todo o processo de sign-in dessa máquina, todo o processo de ingresso dessa máquina, todo o processo de associação dessa máquina com o meu Log Analytics e o Azure Monitor, e assim então eu vou poder coletar e consultar todas as métricas dessa máquina, logs e etc., referente ao monitoramento, tá? Ele está até fazendo deployment aqui. E isso assim vai funcionar para qualquer um desses recursos aqui abaixo. Por exemplo, uma coisa que é muito interessante, vamos supor que eu quero ter mais informações a respeito desse Key Vault aqui, alguns insights, né? Eu posso simplesmente também, em todo recurso no Azure que eu tiver lá, não somente esse Key Vault, se eu clicar aqui em Diagnostic Settings, eu tenho a opção de criar um Diagnostic Setting aqui, eu peço para coletar o log, peço para coletar a métrica, coloco aqui, por exemplo, GTI Default, e peço para enviar todo o log de auditoria e todas as métricas também relacionadas a esse Key Vault para um determinado Log Analytics Workspace. E aí eu vou pedir para mandar para o GTI. Quando eu salvar, isso eu posso fazer para todos os meus recursos no Azure, tá? Quando eu salvar, automaticamente, todas aquelas métricas e aqueles logs ali, eles vão ser enviados para o meu Workspace do Log Analytics aqui. Então, quando eu voltar aqui em Diagnostic Settings, eu tenho aqui já as configurações de diagnósticos enviando todos os logs, né? Todos os logs de auditoria, eventos de auditoria e as métricas desse Key Vault para o meu Log Analytics, né? Se eu clicar em Edit Setting aqui, eu posso editar, tirar as métricas, tirar a auditoria de evento, etc. Mudar o Log Analytics, mandar, por exemplo, para uma Storage Account ou para um Event Hub. Beleza? Vamos voltar lá para o Monitor aqui. E automaticamente ele já começa, né? Obviamente ele está vendo aqui, não tem nenhuma request, não está tendo nenhum tipo de requisição no meu Vault, é um Vault que foi criado, ele está vazio. Mas das minhas máquinas virtuais, a que eu já associei, vocês vão ver aqui que está em Monitored aqui, ele está monitorado, tá? Está monitorando uma máquina virtual aqui, eu preciso já selecionar a segunda para ser monitorada também, e ele já vai continuar esse monitoramento, sempre selecionando aqui o meu Log Analytics Workspace ao qual eu quero centralizar todas as métricas, etc. Bom, esse é o Azure Monitor. Tem uma coisa muito importante antes mesmo da gente finalizar o Azure Monitor aqui. Essa parte de Diagnostic Settings aqui, ela é bem importante porque eu posso já configurar todos os meus recursos aqui de uma vez. Eu não preciso ir lá naquela blade de cada recurso, não. Eu posso simplesmente pedir para ele listar todos os recursos que tem em uma determinada subscription e aqui mesmo eu já faço, tá vendo? O enrollment, vamos dizer assim, desse recurso aqui. O Key Vault a gente já fez, então tá faltando de IP, tá faltando de muito recurso aqui. Para finalizar, eu queria falar só um pouquinho, eu vou voltar aqui nessa parte de métricas, e a gente vai selecionar aqui, por exemplo, em Virtual Machines, eu vou selecionar uma máquina virtual que a gente já estava trabalhando, VM01, vou clicar em Apply aqui. E ele vai me trazer essa blade aqui de métricas, né? Essas opções aqui de uma série de métricas a respeito dessa máquina virtual. Então eu tenho aqui, por exemplo, bandwidth consumed, CPU credits consumed remaining, data disk bandwidth consumed percentage, eu tenho memory utilization, discrete bytes, eu tenho a parte de inbound flow, network in, network out, etc. Por exemplo, posso clicar em network in aqui e eu vejo
né, nenhum intervalo de tempo. Por exemplo, aqui a gente tem a opção dos últimos 15, 24 horas, 30 minutos, etc. Com a granularidade automática, eu posso pedir de minuto em minuto também. Ele vai montar para mim esse dashboard aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, de minuto em minuto, olha lá, 5:34, 36, 37, 38, 39, 40, eu consigo pegar exatamente aqui, ó, 5:55, eu tive um up aqui no que diz respeito ao Network In. Ou então eu posso vir aqui em Network Out e posso saber, então 5:39 eu tive um Network Out também. Eu posso ter uma série de outras métricas aqui. Por exemplo, tem a parte de OS Disk Write, a parte de disco do sistema operacional. Eu tenho aqui, por exemplo, Percentage CPU. Então, bateu, por exemplo, 20% da CPU 5:55. Alguma coisa aconteceu nessa máquina 5:55, por exemplo. Eu tenho a parte de aggregation aqui, né? Máximo, mínimo, a média, a soma e etc. São muitos alertas extremamente importantes para que a gente possa acompanhar o nosso ambiente. Tem uma outra coisa bem legal aqui que você pode clicar nesse pin aqui, ó, Pin to Dashboard. Se eu clicar em pin, eu posso fazer a adição, eu vou adicionar isso aqui no meu dashboard lá. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, eu tenho um dashboard, vai ser aqui no Home mesmo, ele é um dashboard privado, ou eu posso criar um dashboard chamado IGTI Monitor. E aí, quando eu clico em Create e Pin, eu vou aqui nos meus dashboards, seleciono aqui o IGTI Monitor, ele vai aparecer aqui para mim, Max Percentage CPU for VM01. Eu posso criar, então, diferentes dashboards de monitoramento, mudar, inclusive, eu quero mudar esse filtro aqui, clica no filtro aqui, a gente muda o filtro. Não, nos últimos 30 minutos não, eu quero saber nos últimos 24 horas, a granularidade de tempo pode ser maior, de 15 em 15 minutos. Ok, legal, ele vai lá e busca para mim, eu já salvo aqui no dashboard, ok? Não, Gustavo, eu tenho que mudar, eu quero customizar mesmo aqui o tamanho, que eu posso expandir, botar um tamanho gigante ou então menor, né? Transformar aqui nessa parte de tile do Azure aqui. Gustavo, eu preciso copiar, eu quero remover do dashboard, beleza. Eu quero voltar lá no Azure Monitor, por exemplo, clicar aqui em Metrics e voltar lá para as máquinas virtuais. A gente seleciona aqui Virtual Machines. E aí eu volto lá para VM01 e eu quero outras métricas. Eu só vim aqui, seleciono a métrica que eu quero, dou um pin lá, clico em Pin to Dashboard e pronto. E tem uma outra coisa bem legal também, eu tenho a opção de criar um novo alerta. E aí na parte de criação de alerta eu tenho as condições, eu posso adicionar uma condição aqui e eu falo para ele, cara, por exemplo, quando essa máquina consumir, ou quando o CPU, vou até colocar o Signal Type aqui, Metrics, quando o CPU ele bater 10%, por exemplo, ou 15%, percentage CPU, nas últimas 6 horas, ou nas últimas 2 horas, ou nas últimas 24 horas, 3 dias, se ele bater, né, a média, ou então o máximo, se ele bater 70%, maior que 70%, me manda um alerta, me manda um sinal, me manda um SMS, me liga para o meu telefone, etc. E aqui a gente tem embaixo o Action Group. Aqui a gente cria um grupo, a gente clica em Create Action Group, a gente cria um grupo, display, vamos supor, sei lá, alertas, GTI, o display name dele é esse aqui, cliquei o Action Group aqui, vou dar um Create, então vai ser o meu grupo de alerta, vai ser minha equipe que vai estar nesse grupo ali. Caso aconteça alguma coisa, minha equipe vai receber esse alerta, ela vai receber esse aviso aí. E depois que eu criar o meu Action Group, eu tenho que clicar nele aqui e adicionar as pessoas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Notification Type, vou colocar aqui e-mail, SMS. Tá bom, então vai ser e-mail ou vai ser SMS? Não, vai ser e-mail. Se acontecer alguma coisa, mande um e-mail para, sei lá, alertas@gti.com.br. Não sei se existe esse e-mail, mas beleza. Ou então você pode selecionar aqui um SMS, Azure App Push Notifications. A gente tem aplicativo do Azure para Android e para iOS, onde a gente consegue receber push notification também no nosso ambiente, para gerenciar o ambiente, etc. Eu clico em OK aqui, por exemplo, eu coloco aqui, sei lá, time de alertas e GTI. E aí o seu gerente, sei lá, Gustavo Magela quer receber também. Então a gente coloca aqui SMS e vamos mandar então, sei lá, para o magela@magela.com. Ou então SMS do Magela. Beleza, eu venho aqui e coloco Gustavo Magela e salvo. Beleza?
E a ação aqui, eu tenho a opção de ter uma determinada ação. Isso aqui é para notificação e eu tenho uma opção de ter uma ação, que é execute um Logic App, você execute um Webhook, você execute uma Azure Function, um Runbook, por exemplo. Então eu posso ter essa ação e selecionar. Por exemplo, se essa máquina chegar em 70%, eu tenho um Runbook que eu consigo fazer uma escala dessa máquina. E aí eu vou fazer escala automática, eu dou um update na máquina para que ela saia, sei lá, da família A2 para ir para a família A4, por exemplo. Quando eu salvar, o alerta já vai ter sido criado aqui e o Azure Monitor vai estar monitorando o nosso ambiente de maneira totalmente eficaz. E a gente tem uma série de alertas para a gente poder configurar as métricas para a gente poder acertar direitinho, os workbooks para nos ajudar. Enfim, é uma ferramenta maravilhosa. Sugiro muito que vocês voltem aqui no overview e dêem uma lida aqui nessa parte de tutoriais e demos. Vocês vão conseguir, sem dúvida, implantar no ambiente de vocês da maneira mais segura e consistente possível. Belezinha? Vamos voltar lá então para a nossa apresentação só para a gente poder fazer nossa revisão e pular para o próximo capítulo. Vamos lá. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do capítulo 5 e essa é a nossa revisão. Azure Advisor, vocês viram, ele vai analisar os recursos implantados no Azure e faz as recomendações para a gente lá. O nosso melhor amigo no que diz respeito a recomendações ali, tanto de segurança, quanto de custo, quanto recomendações de excelência operacional. Vocês viram que o Azure Advisor é uma ferramenta em potencial que está explodindo e a Microsoft ela tem cada vez mais investindo em novos insights, novas métricas para o Azure Advisor, o que é fantástico para nós do ponto de vista cliente. O Azure Service Health, como que a gente monitora os serviços do Azure, como é que a gente vai monitorar qualquer tipo de incidente ou qualquer tipo de problema com um determinado serviço ou com um determinado recurso, como que a Microsoft ela vai se comunicar com os clientes e qual que é o impacto disso na nossa vida, como que a gente aprende ali a ver ali se está impactando as nossas regiões, se está impactando os nossos recursos em uma determinada região e por aí vai. Por final, a estrela da festa, o Azure Monitor. O Azure Monitor, vocês viram que é um serviço de centralização e monitoramento de cloud e extensível a outros cloud providers, inclusive ao seu ambiente on-premise. É possível a gente coletar esses dados, centralizar um determinado log analytics e de lá vão ter as nossas queries maravilhosas, as quais a gente vai utilizar diariamente para montar a nossa estratégia de monitoramento, para montar os nossos dashboards, os nossos alertas e aí manter o ambiente praticamente como um organismo que funciona sozinho. A ideia do Azure Monitor não é somente monitorar e ficar mostrando alerta. A ideia do Azure Monitor é que com também essas informações que a gente recolhe do ambiente, que a gente possa utilizá-las em uma tomada de decisão automática, utilizando ou um Runbook, ou um Logic Apps, ou um Function App, ou whatever app você quiser, qualquer trigger, qualquer tipo de automação, pode ser PowerShell, qualquer tipo de automação necessária e que vai estar disponível ali para o seu time trabalhar, para que você possa utilizar e escalar o seu ambiente e entender também o funcionamento pleno dele, ok? No próximo capítulo eu vou falar sobre governança de nuvem no Azure, estratégia de governança de assinaturas com Management Groups, Azure Tags, Resource Locks, Azure Policy e Azure Blueprint. Vejo você então no próximo capítulo. Até lá!